amigos de Jesus, os discípulos de Jesus, haviam fugido quando Jesus foi preso. Inclusive Pedro o havia negado 3 vezes e eles estavam muito tristes. Jesus havia sido sacrificado no dia da preparação do cordeiro. Ele havia sido sacrificado na sexta-feira. E quando chegou o sábado, eles estavam escondidos e muito tristes. Eles estavam completamente sem esperança, porque o Messias, Jesus Cristo, havia morrido. Toda aquela esperança que eles tinham depositado a vida deles em Jesus, tinham largado os seus empregos, e agora que eles colocaram a vida deles em Jesus, Jesus morreu. O que eu vou fazer da minha vida? Eles estavam aflitos, muito tristes, completamente sem esperança. Era o dia de sábado. Talvez criança, talvez você, papai e mamãe, esteja se sentindo assim como aqueles discípulos naquele sábado. Talvez você também esteja sem esperança, se sentindo triste, achando que não tem mais jeito para a situação que você está vivendo, assim como aqueles discípulos. Mas Ele é fiel para cuidar de você e para cumprir as promessas que Ele tem na sua vida. Jesus havia feito promessas aos seus discípulos e sabe, Ele cumpriu essas promessas e Ele fez uma promessa que Ele voltaria, que Ele ressuscitaria, que Ele voltaria dos mortos. E sabe, no dia seguinte, no primeiro dia da semana, algumas mulheres, inclusive Maria Madalena, algumas mulheres que acompanharam Jesus em toda a trajetória dele aqui na terra, foram ao túmulo, porque elas queriam levar especiarias para poder deixar aquele lugar assim mais cheirosinho, sabe? Quando elas chegam naquele túmulo, aqui, onde colocaram Jesus, elas viram algo diferente. Tinha uma grande pedra, uma pedra imensa que estava protegendo, estava fechando o túmulo para que algumas pessoas viessem e não roubassem o corpo de Jesus. Assim que eles queriam, né? Eles acharam que alguém pudesse roubar o corpo de Jesus. O que eles não sabiam é que Jesus não precisava disso, porque Ele era poderoso. Quando aquelas mulheres chegaram lá, a pedra havia sido removida. O que será que aconteceu? Parece que a rocha criou vida. Onde está Jesus? Jesus não está lá dentro. No lugar de Jesus, elas veem 2 anjos, 2 homens assim com umas roupas brilhantes, reluzentes. E aqueles homens perguntam assim, aqueles anjos perguntam: mulher, por que vocês estão procurando, mulheres, entre os mortos, aquele que está vivo? Jesus havia ressuscitado. Jesus agora não estava mais morto. Ele estava vivo de novo. Ele voltou a viver. E quando Ele ressuscita, Jesus vence o poder do pecado. Ele vence o poder da morte. Muitas vezes a gente diz assim, para tudo tem jeito, menos para a morte. Até para a morte tem jeito, porque Jesus Cristo é muito mais poderoso que a morte. E Jesus Cristo ressuscitou e Ele venceu a morte. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, a sua recompensa? Jesus Cristo te venceu, morte. Jesus Cristo ressuscitou. E por causa de sua ressurreição, você, criança, tem o direito de receber a vida eterna. Porque Ele vive para sempre, nós também viveremos eternamente. Todo aquele que acredita em Jesus recebe gratuitamente, de graça, porque Jesus já pagou lá na cruz a vida eterna. Assim como Moisés libertou o povo da escravidão do Egito, o Senhor Jesus veio nos libertar do poder do pecado sobre nós. A Bíblia diz que todos nós pecamos, mas lá em 1 João 1,7 diz assim: o sangue de Jesus, seu Filho, o Filho de Deus, né, nos purifica de todo o pecado. Jesus veio
para nos purificar dos nossos pecados. E Jesus veio para nos dar vida, uma vida plena, uma vida que vale a pena. Você que acompanhou essa mensagem, que acompanhou toda essa semana, essas lições sobre a Páscoa, eu queria perguntar para você que nunca entregou a sua vida a Jesus, você gostaria de fazer isso hoje? Na Bíblia, a verdadeira palavra de Deus, lá no livro de João 1:12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no nome de Jesus. Você hoje deseja receber Jesus? Você deseja recebê-lo para se tornar um filho de Deus? Se você deseja se tornar um filho de Deus hoje, você pode fazer essa oração junto comigo. Abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Senhor Jesus, eu creio em Ti. Eu Te recebo. Me purifica dos pecados. Eu desejo me tornar um filho de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Se você acompanhou essas lições, você entendeu que a verdadeira Páscoa nada tem a ver com ovos de chocolate. Ela se iniciou lá no Egito. A primeira Páscoa aconteceu lá no Egito, quando Moisés foi usado por Deus para libertar o povo da escravidão. E séculos depois, Deus envia Jesus Cristo, o nosso libertador, que veio libertar a mim e a você do domínio do pecado sobre as nossas vidas. Deus abençoe vocês e até a próxima.